Que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja com todos os irmãos. Meus irmãos, a história de Esther e Mardoqueu, juntamente com a história do apóstolo São Paulo, nos mostra claramente qual deve ser a nossa atitude, o nosso posicionamento, quando nós observamos que estamos em risco, estamos correndo risco. Veja, quando nós observarmos que estamos em risco, primeiramente, nós devemos buscar a Deus, devemos confiar em Deus, devemos orar, jejuar, se humilhar diante do Senhor nosso Deus. Mas devemos também se utilizar das ferramentas, dos meios que estão ao nosso alcance, à nossa altura, que estão acessíveis para nos livrar ou pelo menos postergar o sofrimento, o risco, o perigo. Quando a palavra do Senhor nosso Deus diz no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Isto é Mardoqueu que está dizendo para Esther. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, você tem a possibilidade de intervir, de fazer algo em favor do povo judeu. O povo judeu estava passando por risco, por perigo. Existia um plano, um projeto maligno desenvolvido na mente de um homem maligno chamado Amã para matar, para destruir o povo judeu. E Mardoqueu ficou sabendo. Ao ficar sabendo, ele se humilha diante de Deus e ele procura os meios acessíveis, os meios possíveis para tentar se livrar daquela situação. Porque nós, irmãos, não podemos ser masoquistas. Nós não podemos ter prazer no sofrimento. Se tiver possibilidade de evitar o sofrimento, nós devemos evitá-lo. Devemos confiar em Deus? Sim. Devemos nos submeter a Deus? Sim. Mas se tiver condições de evitar o sofrimento, nós devemos evitá-lo. Veja, Mardoqueu e Esther é um exemplo. O apóstolo São Paulo também é um exemplo. Quando os judeus queriam matá-lo, e ele entendeu o propósito de Deus para a sua vida, que era pregar, que era ir até Roma, ele uniu o útil ao agradável. Ele apelou para ser ouvido por César. Ao apelar para ser ouvido por César, ele foi conduzido a Roma em segurança, e os judeus que queriam matá-lo não tiveram, naquele momento, condições de executar o seu projeto, o seu plano. Paulo apelou à sua cidadania romana. E aqui, no livro de Esther, nós vemos Mardoqueu, Esther, o povo judeu buscando a presença de Deus, mas também Esther, juntamente com Mardoqueu, agindo, trabalhando, fazendo a sua parte. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Nós estamos nos últimos dias da igreja na face da terra. As profecias bíblicas estão se cumprindo. O globalismo, um movimento político, econômico, social está acontecendo no mundo, preparando o caminho do anticristo, de um governo autoritário, de um governo que venha
a ter o domínio sobre todas as nações durante um período de tempo. Mas nós, a igreja, que estamos aguardando a volta de Jesus Cristo, nós devemos continuar orando, devemos continuar servindo a Cristo com sinceridade e fidelidade. Todavia, quando nós observamos que em nosso país existe um movimento orquestrado, agindo, e sabemos que se este movimento tiver sucesso, vai ser danoso à igreja, vai ser prejudicial à igreja, nós temos por obrigação de agir através da oração, mas também através da conscientização, da organização, da nossa união contra este movimento. Repito, não devemos ter prazer no sofrimento. E eu agora falo abertamente. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou contra política na igreja, mas nós, como cidadão brasileiro, nós temos todo o direito de agir fora da igreja, porque o ambiente da igreja é um ambiente consagrado para o culto ao Senhor, mas no nosso dia a dia, cada um de nós temos todo o direito de agir, de trabalhar para impedir ou pelo menos atrasar este projeto maligno, político, que nós sabemos, se tiver sucesso, vai criar grandes dificuldades para a igreja. No passado, eles já enganaram o povo de Deus. Chegaram ao poder. Não destruíram a igreja? Não. Mas aprovaram coisas, pautas, que são nocivas à fé cristã, que são nocivas à família tradicional cristã. Perderam o poder. Estão desesperados para subir ao poder novamente. E desta vez, não tenham dúvida, se eles subirem ao poder novamente, eles não vão repetir o que eles fizeram no passado. Eles não vão ser amigáveis, entre aspas, com a igreja. Eles vão sim perseguir a igreja, porque eles irão se utilizar desta possível oportunidade como nunca antes. Então, meus irmãos, cada um de nós temos um dever diante de Deus. Cada um de nós precisamos ter consciência do que é certo e do que é errado. Não devemos inverter os valores. Cada um de nós devemos agir como servo de Deus e como cidadão brasileiro que quer ver o bem do seu país, que quer ver o bem para a sua família, para os seus descendentes, para os seus filhos. Nós não podemos ser imediatista. O que é um imediatista? É aquela pessoa que se contenta com algum benefício momentâneo, mas não está nem aí para o risco, para o prejuízo, para a destruição das pessoas que virão no futuro. Nós devemos pensar qual tipo de país, de nação, de sociedade nós queremos para os nossos filhos. Eu tenho um filho, eu tenho 2 filhos, você possivelmente também tem, se não tem, vai tê-lo. Qual tipo de nação nós queremos para os nossos filhos? E baseado nisto, nos princípios cristãos, nós devemos tomar as nossas decisões e lutar para evitar, ou pelo menos para atrasar, estes projetos que são nocivos à fé cristã. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê sabedoria. Que o Senhor nosso Deus abençoe a nossa nação. A nossa nação está num momento muito delicado, um momento decisivo. E nós precisamos buscar a presença de Deus e agir como cidadão brasileiro, mas também como cidadão do céu, procurando fazer o maior esforço possível para acertar, para fazer aquilo que é certo, que é correto. E que o Senhor nosso Deus nos ajude e nos abençoe para a glória do seu santo nome.